Olá, alguns amigos que acompanham o meu trabalho e os sonetos que eu venho postando aqui no YouTube me dirigiram uma solicitação no sentido de que eu produzisse um material sintético que aprofundasse o tema do soneto e ao mesmo tempo fornecesse subsídios para que eles próprios, a partir do aprofundamento nessa matéria, também produzissem seus sonetos. No intuito de auxiliar a esses amigos e a tantos quantos se interessam pelo tema dos sonetos e não dispõem de informações propedêuticas, nós organizamos então essa apresentação, na qual nós vamos discorrer, ainda que brevemente, sobre o soneto, esse gênero de poesia tão importante que ganha força a partir do Renascimento, na sequência das poesias trovadorescas e de cavalaria que marcavam a Idade Média. Neste slide temos duas definições, uma fornecida pelo dicionário Wise e outra pelo professor Cândido. O dicionário Wise nos diz que o soneto é pequena composição poética composta de 14 versos, com número variável de sílabas, sendo o mais frequente o decassílabo, e cujo último verso, dito chave de ouro, concentra em si a ideia principal do poema, ou deve encerrá-lo de maneira a encantar ou surpreender o leitor. Pode ter a forma do soneto italiano, o mais praticado, ou do soneto inglês. O professor Cândido, que é um especialista no tema, nos diz que o soneto é instrumento expressivo italiano, ou fixado e explorado pelos italianos, apto pela sua estrutura a exprimir uma dialética, isto é, no caso, uma forma ordenada de argumentação. Em geral, contém uma proposição ou uma série de proposições, ou algo que se pode assimilar a ela, e uma conclusão ou algo que se pode a ela assimilar. Na primeira definição do Wise, vemos que há dois tipos básicos de soneto, o italiano, o clássico, e o inglês ou shakespeariano. O que diferencia esses dois sonetos é a configuração estrófica. Enquanto o soneto clássico tem os 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, o soneto inglês ou shakespeariano se configura através de 3 quartetos e de 1 dístico. Essa é a diferença básica entre esses dois sonetos. Ambos, todavia, possuem 14 versos. Da definição do professor Cândido, nós podemos aurir uma grande lição. Faço notar aos amigos que o professor Cândido exprime uma ideia muito importante no campo da filosofia, que é a dialética. Portanto, o soneto está interpenetrado, na definição do professor Cândido, por uma das principais matérias da filosofia, que é a lógica. Isso significa que o soneto possui uma ordenação lógica. No primeiro verso, ou nos primeiros versos da primeira estrofe, o autor deve enunciar o tema de que tratará. Nos versos subsequentes, desenvolver essa ideia e concluí-la na última estrofe. Essa maneira concatenada e ordenada de exprimir conceitos, ideias e sentimentos marca o soneto de maneira singular no conjunto das demais formas ou gêneros de poesia. O soneto possui, então, essa nota distintiva marcada pela lógica, pela argumentação, pela ordenação de ideias. Todo soneto deve ser tecido, então, por esse fio de lógica. A sua tessitura se nos apresenta de maneira lógica, de maneira ordenada. É isso que o professor Cândido ressalta nesta definição. Uma vez que nós falamos sobre o verso, é importante que se faça uma observação. Na arte de produzir versos, 3 elementos devem ser verificados, que é o metro, ou seja, a quantidade de sílabas por verso, a cesura, que é um conceito que eu vou explicar na sequência, e a rima. Do conjunto harmonioso formado por esses 3 elementos é que emerge a beleza do verso, que encanta e que cativa quem o lê ou quem o escuta. Vou ler agora um soneto de Camões, tradicional soneto que ilustra bem o modelo, paradigma de soneto clássico. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aqui nós temos o esquema estrófico.
nós marcamos cada uma das estrofes do soneto, a começar pelo primeiro quarteto, pela primeira estrofe, passando pela segunda estrofe, o primeiro terceto ou terceira estrofe e a quarta estrofe ou o segundo terceto. Nós falávamos dos 3 elementos essenciais na arte de fazer verso. O primeiro deles é o metro, que é o número certo, definido, disciplinado de sílabas poéticas em cada verso. Há sonetos de versos decassílabos, de versos alexandrinos. Há uma flexibilização quanto à quantidade de sílabas poéticas em cada verso do soneto. Nós aqui estamos tratando do soneto clássico, então insistimos no verso decassílabo ou verso heróico. Mas há outras possibilidades. O que não é possível é que cada verso apresente um número de sílabas. O metro, justamente, é essa repetição sistemática do número de sílabas. Importantíssima repetição para a musicalidade do poema. O metro deve ser respeitado como um dos elementos básicos para a versificação, para a arte de fazer versos. Um outro elemento muito importante é a cesura. Quando nós falamos de versos decassílabos, como só em seu presente caso, é importante que a 6ª sílaba e a 10ª sílaba sejam tônicas. Essa tonicidade que marca a 6ª sílaba do verso decassílabo, nós chamamos de cesura. No verso alexandrino, que possui 12 sílabas, a cesura divide o verso em 2 hemistíquios. Não é o caso aqui em tela. É muito importante a cesura. Nós já tratamos do metro, que é o primeiro elemento a ser observado, a quantidade certa de sílabas em cada verso. Agora estamos explicando o que é a cesura. A 6ª sílaba e a 10ª sílaba do verso decassílabo devem ser tônicas. E vamos falar agora da rima, que fecha, vamos dizer, esse conjunto que é imprescindível na versificação, na arte, repetimos, de fazer verso. No modelo clássico, que nós vimos aludindo, é composto de decassílabos e obedece ao esquema de rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. Isto permite a divisão do tema e a construção de uma rica unidade sonora, na qual a familiaridade dos sons e a passagem de um esquema de rimas a outro ajudam ao mesmo tempo o envolvimento da sensibilidade e a clareza da exposição poética, segundo o professor Cândido. Então, a rima, no modelo clássico, que nós estamos aqui tratando, obedece a esse esquema ABBA, ABBA, CDC, DCD. Nós podemos ver isso aqui nítido no poema de Camões. Percebam na primeira estrofe, no primeiro quarteto, que o primeiro verso rima com o último verso. Ver rima com doer, A com A. O segundo verso rima com o terceiro verso. Sente com descontente, B com B. Esse mesmo esquema se repete na segunda estrofe, no segundo quarteto. Já na terceira estrofe há uma inversão, CDC. Nós percebemos isso no primeiro terceto. Na última estrofe, que é o segundo terceto, nós temos uma inversão novamente do esquema rítmico, que passa a ser DCD. Nós contemplamos, então, os 3 elementos necessários para a composição do verso que cativa, do verso que encanta. Quais sejam? O metro, a quantidade ideal de sílabas, a cesura e a rima. Então, nessa conclusão, vamos fazer uma pequena revisão. Soneto clássico é composto de 14 versos, divididos em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Cada verso se compõe de 10 sílabas poéticas, no caso do verso heróico, do verso decassílabo, do soneto que nós estamos tratando. No conjunto dessas 10 sílabas, há uma marca na 6ª e na 10ª sílaba que nós denominamos cesura. No final de cada verso, nós temos que obedecer a um esquema de rimas. Contemplados esses 3 elementos, metro, cesura e rima, nós temos condições, então, de compor versos que provocam uma sensação positiva naqueles que leem ou naqueles que escutam. É importante que nós atentemos sempre para esses 3 elementos que compõem o verso. E depois, o soneto é a organização de 14 versos que obedecem a esses 3 elementos de maneira lógica, ordenada e concatenada. Então, uma vez que nós aprendamos a compor um verso obedecendo a essas 3 categorias principais, o metro, a cesura e a rima, nós então podemos compor sonetos, que nada mais são do que a organização sistemática, lógica, racional e disciplinada de 14 versos, em que nós apresentamos nos primeiros versos a ideia, desenvolvemos na sequência e concluímos na última estrofe. Há pessoas que sustentam
que esse esquema rígido limita a criatividade do compositor, do poeta. Eu não concordo com isso. Eu acho que essas diretrizes permitem que as ideias sejam expostas de maneira mais clara. E isso facilita a criatividade, facilita a exposição da ideia, promove a poesia, promove o poema. A disciplina e a ordem nunca podem ser fatores impeditivos da expressão humana. Pelo contrário, elas dinamizam e potencializam a criatividade, a espontaneidade do autor. Não impedem, potencializam. Isso também nós aprendemos ao compor sonetos. A importância da ordem, da disciplina, da lógica no viver. O soneto é, então, uma expressão artística em que se tornam evidentes a necessidade de ordenação e de lógica. Obrigado.